Olá, bem-vindo! Vamos seguir com a série de videoaulas sobre a história da regência e abordar agora o gradativo desaparecimento do baixo contínuo e a separação das funções do compositor e do regente, que ocorreu na transição do século XVIII para o XIX, que marca também a passagem do período clássico para o período romântico. O desaparecimento gradativo do cravo do repertório orquestral e da ópera, iniciado já no século XVIII, ainda no classicismo, fez crescer em importância a figura do regente, que gradativamente se configura como um intérprete autônomo, descolado do compositor. No Tratado para Flauta de Quantz, publicado em 1752, pode ser encontrada uma das primeiras referências à diferenciação do trabalho do compositor para o do regente. Quantz, flautista e compositor da corte de Frederico II, disse o seguinte: uma boa execução depende muito de quem conduz a orquestra. O regente deve ser aquele dotado da capacidade de transmitir aos demais as devidas instruções. Quantz considerava o primeiro violino absolutamente indispensável para o acompanhamento, opinião compartilhada por tratadistas como Ferdinand Arnold, em O Aspirante a Diretor Musical, de 1806, e Francesco Galeazzi, no Elementi Teorico-Pratici di Musica, de 1791. Galeazzi dizia o seguinte: será sempre do primeiro violino a responsabilidade pela direção, já que o som do violino é infinitamente mais forte que o do cravo, que permanece sempre coberto e não pode ser ouvido por toda a orquestra. Um bom exemplo da importância que assumiu o primeiro violino está na atuação de Johann Peter Salomon, por ocasião dos concertos de Haydn em Londres, quando dividiu com o compositor a direção da orquestra. Publicado no final do século XVIII, o Tratado de Galeazzi já refletia a extinção da prática do baixo contínuo na orquestra durante o classicismo, realidade que o levaria a afirmar também: um bom primeiro violino deve saber sempre mais do que um simples cravista. Outro autor do século XVIII, que já diferenciava o trabalho do regente como um intérprete independente da figura do compositor, é Carl Juncker, em algumas das principais funções dos mestres de capela ou diretores musicais, publicado no ano de 1782. Juncker desenvolveu 4 temas que julgava fundamentais para o trabalho do regente, que seriam a afinação da orquestra, o posicionamento do conjunto e a disposição dos músicos no palco, o estabelecimento e a flexibilidade dos tempos e, por fim, o que chamou de política do mestre de capela, que pode ser entendida como a maneira como o regente deveria lidar com os diferentes aspectos do trabalho em conjunto. Já em pleno século XIX, o uso do teclado como apoio para a regência foi sendo gradativamente abandonado, inclusive na ópera, ficando restrito apenas aos eventuais recitativos. O primeiro violinista assumiu as funções do maestro al cembalo, se posicionando inicialmente de costas para o público, mas junto à boca de cena, dirigindo simultaneamente os cantores no palco e os instrumentistas no fosso, como pode ser visto na iconografia da época.
A literatura anteriormente mencionada, todavia, já aponta para uma função do regente que vai além da obrigação com a coesão do conjunto, mas que visava também unificar a interpretação, ou seja, proporcionar uma leitura coerente da partitura a partir de uma concepção pessoal. Não só a complexidade do repertório e o aumento do tamanho das orquestras e das salas de concertos foram determinantes, mas também um interesse cada vez maior pela música do passado, que pode ter como paradigma o concerto no qual Mendelssohn dirigiu, em 11 de março de 1829, em Berlim, A Paixão segundo São Mateus de Bach, quando a obra foi deslocada do interior das igrejas para o palco, reapresentada pela primeira vez após a estreia e inserida no repertório das associações corais. Chegamos então ao momento no qual o regente assume mais explicitamente o papel de intérprete principal, aquele que propõe aos demais intérpretes, instrumentistas e cantores sua versão da obra a ser apresentada ao público, de sua autoria ou de outros autores. O regente deixa de ser também um instrumentista do conjunto, ao teclado ou ao violino, e assume uma função independente. A primeira geração de músicos que fez da regência uma atividade separada do ato da criação será encontrada no século XIX. É o que veremos na próxima aula.